Glória a Deus. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Vocês estão felizes? Vamos ficar mais? Amém? Hoje é dia de ceia, amém? E antes de estar dando início à palavra, gostaria de estar chamando a nossa irmã, que ela tem um recado para dar para todos. Pode vir. Nossa irmã Janete. Pode. Amém. A paz, meus irmãos, pastores. Hoje Deus tocou meu coração com essa mensagem aqui. Quando Deus não alivia o peso, Ele reforça a estrutura. Eu enviei para várias pessoas, vários grupos, amigos, família, porque em momentos de dificuldade é natural se sentir sobrecarregados, né? Mas na realidade essas dificuldades da vida são usadas por Deus. Para quê? Para nos fortalecer espiritualmente e emocionalmente, nos preparando para os desafios futuros. Eu sou testemunho vivo disso, porque que seria de mim se não estivesse buscando a Jesus? Eu oro todos os dias, agradeço todos os dias por Ele me fortalecer e abençoar perante tantos desafios que eu já passei e que estou passando. Mas eu vejo isso como oportunidades de crescer e me aproximar mais de Deus, confiando em sua provisão e seu poder. Nenhuma força é maior do que aquela que vem dele, né? Os desafios podem nos levar a depender mais de Deus, ter mais fé, buscar mais sabedoria e compreender mais a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém. Jesus, muito obrigado. Eu não vou dar meus testemunhos não, para não atrapalhar o culto, mas muitas coisas que eu já passei, muitos desafios. Se eu estou aqui, gente, em pé, olha, graças a Deus. A Ele, graças a Deus, que muita gente aqui sabe dos meus desafios, meu sobrinho, as pessoas, ele sabe, meu vizinho, todo mundo. Mas outra oportunidade, eu abro meu coração para falar todos isso, tudo que eu passei na vida. E eu agradeço a Deus. Continuo orando todos os dias. E eu falo isso para vocês, não se entreguem a quando vem aquele peso, porque Ele vai fortalecer vocês, assim como Ele me fortalece. E eu creio, e Ele está fazendo isso com vocês também. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, oro pelo nosso culto de ceia, que vai se iniciar agora. Vamos, Senhor, vem, Espírito Santo, vem, Senhor, nos abençoar todos que estão aqui, os que não puderam vir, nos dê uma noite abençoada, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. A irmã Janete nem sabia o termo da palavra. A palavra é sobre desafios da vida. Eita, vamos que vamos. Então, queridos, desafios da vida, né? O povo de Deus, você sabia que é um povo que não foi feito para se aposentar? Não tem aposentadoria para o povo de Deus. Vocês que estão aí pagando INSS, tudo é uma coisa. Mas para Deus não tem essa. Vai continuar. O pastor Coquito lá, pastor Esther, amanhã está recebendo alta. E hoje, um senhor de 93 anos aceitou Jesus lá. Então o velhinho fez aí 70 anos e continua trabalhando, fazendo a obra do Senhor. Então, queridos, a obra do Senhor, mesmo no leito, mesmo no hospital, ela não para. Ela continua. Abra sua Bíblia em Josué 1, versículo 9.
Esse grande homem teve um desafio do Senhor. E aí chegou, caiu nas mãos dele esse desafio tão grande, que muitas vezes a gente está fazendo coisas, mas tem sempre uma pessoa com responsabilidade maior, e a gente vai levando ali escondidinho, mas de repente Moisés morre. E aí sobrou para ele. Vou voltar um pouquinho no versículo 1, que fala assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Aí no versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos apresentar a tua palavra e o coração de cada um aqui, Senhor. Que essa palavra possa penetrar nos nossos corações e fazer a boa obra. Que a tua palavra possa mudar os nossos caminhos. Que a tua palavra possa nos converter. A tua palavra possa nos aproximar mais de ti, Pai. E cada vez mais possamos refletir a glória do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, existe vários desafios na nossa vida. São desafios de desejo, vontade, situações que aparecem para nós e a gente precisa encarar tudo isso. E aí, de repente, nós nos aproximamos de um Deus que a palavra diz, olha lá em Isaías 55, olha o que diz a palavra, Isaías 55, 8. Agora a gente tem a televisão ali de frente, dá para ver. 55:8 fala assim: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Queridos, a gente caminha sempre com pessoas que a gente já tem afinidade, sim ou não? Né? Pessoa que gosta de esporte, né? Sempre joga vôlei com a galera que gosta de esporte, né, Jorginho? Né, o Lucas, né, Rafael, tudo acaba tendo afinidade e começa a caminhar junto. Pessoas que gostam do mesmo Deus, elas vão para o mesmo lugar, o papo é diferente, um aproxima o outro, sim ou não? E isso é normal do ser humano na nossa caminhada, nós sempre nos aproximarmos de pessoas que têm a ver com a gente, que a gente se identifica com alguma coisa. Agora, de repente, nós olhamos aqui, Isaías 55:8 fala assim: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E aí vem um grande desafio: como eu vou caminhar com Deus que diz que os pensamentos deles não são os meus pensamentos, os caminhos dele não são os meus pensamentos? Olha que desafio. E aí, como é que eu vou caminhar com Deus desse? Que ele é totalmente diferente de mim. E a gente encara, quando a gente chega para o Evangelho, né, todo mundo fala assim: ó, você tem que desconstruir para construir algo novo. Aí vem assim, várias ideias, várias coisas, mas não foi bem assim, eu não aprendi assim. E aí a gente
cai em alguns dilemas da nossa vida, porque você se relacionar com Deus, que Ele tem pensamento diferente de você, é difícil. E a palavra ainda fala mais. Vamos lá em 1 Samuel 16, 7. Vou abrir. Achei. 16:7 fala assim: o Senhor, porém, disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Essa situação aqui a gente lembra muito bem quando o Senhor chamou Samuel para escolher Davi. Samuel, profeta, desde pequenininho, o Senhor já tinha falado com ele. Ali foi aluno de Eli, ele seguiu uma caminhada, ele já idoso, o Senhor chama ele para ele levantar Davi. E Samuel, mesmo com toda essa intimidade com Deus, ele chega e ele escolhe outro, e o Senhor, não. Vocês veem, analisam, escolhem por aparência. Eu não, eu olho o coração. Caramba, esse Deus é muito doido. A gente não consegue chegar em acordo. Ele não olha como a gente olha. A gente está acostumado a olhar e comparar pelo que a pessoa tem, modo de falar, o jeito, né? A pessoa extrovertida chama a atenção de todos, né? Mas Deus não olha por aquilo que é aparente, mas sim por aquilo que está no coração. E aí, mais uma vez, nós somos levados a desconstruir algumas coisas e começar a querer entender esse Deus. Aí fica difícil. Mas há esperança para nós, amém? Por isso que a palavra diz, vamos lá, Ezequias 33, 11. Estou indo passando um pouquinho para, que hoje já temos ceia. Eu falei a Ezequiel 33, 11. Quem foi que falou isso aqui? Saiu correndo quem falou, está amarrado. Ezequias 33, 11. Ezequias. Ora, pois, só para ver se vocês estão ligados, se vocês estão abrindo a Bíblia, só ficam lendo, colando. Ezequiel 33, 11 fala assim, ó: digo-lhes, tão certo como eu vivo, declaro o soberano Senhor, não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer em que eles voltem dos seus maus caminhos e vivam. Volte dos seus maus caminhos, para que vocês, porque vocês haveriam de morrer, ó povo de Israel. Então, o Senhor, mesmo que nós desistimos, muitas vezes dele, mas ele não desiste de nós. Ele quer que a gente se converta. Mesmo com essas diferenças, ele quer que a gente se converta. Ele quer que a gente aprenda com ele. E aí ele fala, converta-se dos maus caminhos. A palavra não diz que você vai ter um momento bom para orar, um momento excelente para jejuar, um momento maravilhoso, aquele clima para você ler a palavra. Não. É do jeito que é, com todas as dificuldades, porque a nossa vida é um desafio. Porque a partir do momento que começamos a conhecer esse Deus, queridos, nós vamos, primeira coisa, entrar em conflito com nós mesmos. Nós vamos ficar, sabe,
doido porque, poxa, eu gostava de determinadas coisas e agora isso não me cai bem. E porque eu tenho que abrir mão disso? E se? Por que não? O que tem a ver? Aí vem todas essas coisas que a gente é confrontado com a palavra de Deus, porque isso faz parte, amados. Calma, se alguém está passando por isso, isso é normal, porque nós estamos no processo da conversão. E ele fala: convertei os seus maus caminhos. Então você simplesmente aceitou Jesus e está tudo bem. Não, maus caminhos, são vários caminhos maus. Vários. Está no plural. Então são várias coisas, por isso que nós estamos aqui, porque ainda tem muito mau caminho para ser convertido. E nós estamos recebendo essa palavra, nós precisarmos entrar no nosso coração para trazer mudança de vida, para que eu possa chegar e converter mais um pouco. E amanhã vou me converter mais. O problema é que nós nos julgamos e nós nos condenamos, porque a gente olha para o vizinho, olha para o irmão, porque o irmão, poxa, toca aqui, agora está tocando com baixo, poxa, eu não sou como ele, e aí eu não me sinto digno de estar na presença do Senhor, porque ele tem um dom, ele tem isso, ele fala bonito, e eu estou ainda na luta. Você não conhece o irmãozinho? Todos nós estamos no mesmo barco, e no caminho para o céu, mas cada um no seu quadrado, como a gente fala aqui, cada um sofrendo, lutando as suas angústias, as suas lutas internas, cada um sofrendo, cada um angustiado, cada um lutando por aquilo que a tua carne diz para você, para fazer, e você diz que não pode fazer, não quero fazer, porque a palavra do Senhor diz não. E muitas vezes a gente faz porque é uma ordenança, mesmo que eu não entenda, e essa luta continua. Por isso que a nossa vida é um desafio. Não é fácil para ninguém aqui. Não é fácil. Então, queridos, sejam bem-vindos ao time daqueles que estão sendo tentados a todo momento. Tentados pelo nosso coração, pela nossa vontade, pela nossa alma, a carne que está lutando todo dia. Aquela língua que quando eu falo, caramba, falei de novo, não era para ter falado, e aquele remorso, aquela coisa revoltante. Aí ainda vem um e fala assim: você não se arrependeu, isso é remorso, porque se você se arrependesse mesmo, tinha mudança de vida, aleluia. Aí pisa mais na cabeça, aí você fica mais desanimado. É desafio, não é moleza. O reino de Deus é alcançado através de esforço. Então, isso é um esforço, querido. Encarar desafios é um esforço. Eu quero falar para vocês o seguinte: estamos juntos, não se sinta mal do que o outro, porque você hoje acabou cedendo alguma coisa, alguma área da tua vida. O importante é que você está aqui, buscando, tentando acertar. Porque tem pessoas que eu chamei hoje para estar aqui e falou: eu não quero, mas você quer. Você está aqui porque você quer ser uma pessoa melhor. Por mais que você se sinta uma pessoa suja, não digna, mas você tem esperança para você. Porque você está no lugar certo, no local certo, a hora certa, para receber uma palavra de Deus que
vai começar a trazer uma mudança dentro da tua vida. Porque, mal você sabe, mas existe algo que está acontecendo aqui, que está em Ezequiel 36, 26, um pouquinho mais à frente. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Ele está trabalhando no nosso coração, querido. Aquele coração insensível, que é um coração de pedra, é insensível. Vem as tentações, a pessoa peca e nada, não sente nada. Ele é totalmente, é uma pedra. Não tem sensibilidade. Mas aquele que vem as tentações, acaba pecando. O Espírito Santo toca nesse coração. E você não se sente bem. Se você está assim, querido, é porque o Senhor está trocando o teu coração, Ele está trabalhando no teu coração, colocando aquele coração de carne, um coração sensível, a voz dEle, a vontade dEle. E você está nesse processo que é normal de mudança, de transformação, de, conversão. Mas nós não podemos nos calar e não aceitar. Lembra Davi, Salmos, eu acho, 32? Eu vou abrir. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado e em quem não há engano. Enquanto me calei, escuta isso, envelhecer os meus ossos pelo meu bramido o dia todo. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu vigor se esgotou como em tempo de seca. Amados, você ficar quieto, sofrendo essa luta, essa transformação, essa conversão, essa mudança, só você. Aqui, como Davi falou, ele sofria, os ossos dele envelheciam. E aqueles que são do Senhor, queridos, não adianta lutar. Você vai sofrer, eu vou sofrer. Porque tudo aquilo que entristece o coração do Senhor, você vai doer no teu coração. Você vai se sentir mal. Porque o Espírito Santo vai estar ali mostrando para você, é isso, é isso. E esse coração sensível, ele vai estar sentindo tudo. Porque não precisa nem levantar a mão. Quem é que não peca aqui e se sente mal? Você acha que se sente mal por quê? Simplesmente não. É o Espírito Santo que está dentro de nós. E ali falando, mostrando, tratando, falando, confessa. Porque senão você vai secar. Confessa com o Espírito Santo, confessa com o Senhor. Escancara, abre o teu coração e mostra para Ele, mais uma vez, eu vacilei, eu errei. Mas eu estou aqui. E eu quero mudar, eu preciso mudar, eu quero ser uma pessoa melhor para ti. Porque Davi lá falou, meus ossos estavam secando, você vai se sentir mal, não adianta, vai ficar lutando contra o Espírito Santo. Até quando? Não adianta lutar contra ele, porque você é dele. Vai ser um sofrimento para a sua vida, você vai ser roubado da paz. Então tudo aquilo que nós cedermos, tipo, eu aceito essa depressão, eu aceito essa doença, eu aceito
sabe, essa vida de pecado mesmo, fazendo isso, fazendo aquilo. Enquanto você ficar aceitando essas situações, o Espírito Santo vai estar falando assim, cara, clama a mim, filho meu, clama a mim, filho meu, clama a mim, vem para mim, apresenta essa situação para mim, para que eu possa entrar e verdadeiramente eu fazer a diferença na sua vida, porque é eu que vou fazer, não é você. Mas eu preciso chegar e clamar ao Senhor, abrir a minha boca e falar com Ele, senão eu vou secar, eu vou minguar, queridos. Aí de repente a gente começa a entender porque o ministério não vai à frente, porque uma vida, a família não vai à frente, algumas coisas não acontecem, porque nós não tomamos posse. Não estou falando que porque eu fiz isso, agora tudo vai dar certo, não, tá, gente? Calma aí. Não é prosperidade, não, calma. Eu estou querendo dizer o seguinte: muitas coisas Deus tem para fazer na nossa vida, a gente impede Ele de fazer. Isso. Simplesmente. Porque nós não chegamos e damos margem para que o Espírito possa atuar na nossa vida. E a gente vive escutando as vozes contrárias, em vez de escutarmos a voz do Espírito, me convertendo a Ele e deixar os preceitos deles comandar a minha vida. E que leitura o Senhor faz de nós? Homens de fé, ou homens que não estão preocupados por nada, ficam levando? Porque toda provação, querido, que nós passamos é para edificação nossa. Para edificar a nossa fé, para que a gente possa crescer cada vez mais na direção de Deus. E se nós não tivermos isso em mente, nós vamos ficar dando voltas na nossa vida e as coisas não acontecem. Mas o propósito de Deus é nos converter. O propósito de Deus é tirar a gente de onde nós estamos e levar ele para o reino da luz. Tirar-nos do reino das trevas e levar para o reino da luz. Conversão de todos os nossos maus caminhos. Conversão, mudança de coração, coração de pedra, um coração de carne, um coração sensível, um coração que olhe e fala assim: eu quero mudança. Eu reconheço que eu preciso mudar. Eu reconheço que eu estou mais dando atenção, sabe, às vozes contrárias, aquilo que falam de mim, aquilo que a minha história é mais pesada do que aquilo que Deus está para fazer na minha vida. Eu não encaro os desafios que Deus tem para a minha vida. Eu fico paralisado nas coisas que estão me prendendo do mundo, e eu não vou à frente porque eu não vou encarar os desafios. E queridos, vou te falar uma coisa: o povo de Deus, acaba o desafio, vai ter outro. Acabou outro desafio, vai ter outro. E é um atrás do outro. Se você não quer desafio, fique em casa. Mas aquele que ama o Senhor, aquele que quer amar o Senhor, aquele que entende que o Senhor é o caminho correto, tudo, vamos arregaçar as mangas, porque vai ter desafios para nós. Muita coisa. Porque o desafio, querido, faz parte para nós, sabe, para que o Senhor possa nos esticar, para que a gente possa crescer. Já viu uma criança, quando ela começa a crescer, e aí, papai, está doendo minha coxa, tudo, os ossos começam a esticar, aquele momento do crescimento, daquela dor que faz parte. Então, o desafio, uma outra coisa que eu preciso falar para vocês, muitas vezes traz dor. Dor. Mas seja bem-vindo.
Ninguém está sendo enganado aqui. Porque aqueles grandes homens de Deus, todos eles passaram por desafios. Todos venceram. Mas não foi vida fácil. O Evangelho não é vida fácil. Encarar desafios não é vida fácil. Você amar uma pessoa e essa pessoa chegar e de repente falar para você: olha, eu tenho uma esposa, quer ser minha amante? Que desafio, você está apaixonado, teu coração, você está totalmente envolvido e aí? A palavra do Senhor fala: não é para adulterar, você vai acabar com uma família, mas você ama, você quer o bem da pessoa, tudo, você tem que dizer não. É um desafio, não é, gente? É algo que vai em conflito com muitas coisas que a gente, gostaria, que faria bem para a gente. Quantas situações a gente aceitaria se não fosse, a palavra de Deus na nossa vida? Quantos princípios nós quebraríamos se não fosse a palavra de Deus na nossa vida? E a palavra de Deus, ela é a nossa bússola, é a nossa orientação, vai trazer bem, segurança, paz e vida eterna. Então, querido, mas isso a gente passa por um processo que a gente tem que abrir mão de coisas que a gente gosta. A pessoa, por exemplo, um viciado, pessoa que fuma, ou cheira, ou bebe, ela bebe porque acha horrível, detesto daquilo, mas eu vou porque eu tenho que ir e tal, tenho que... Não, ela vai porque ela gosta. Só que toda vez que ela faz, ela é confrontada com a palavra de Deus, e aí leva ela para uma situação que ela se sente mal depois que ela faz algo assim, porque justamente ela está sendo confrontada pela palavra, porque aquele coração de pedra que ela tinha, agora tem um coração de carne sensível, está recebendo a palavra de Deus, e glória a Deus por isso, porque está no processo da conversão. Então não se sinta a pessoa pior do mundo. Mais uma vez eu estou dando esse recado, que a gente tem que parar com esse negócio de pessoas param de ir para a igreja que não se sente digna, como se nós fôssemos os santos e ela fosse a pior pessoa. Não é, ela não tem direito de estar no nosso meio. Misericórdia. E a gente tem que acabar com isso e falar: glória a Deus, porque eu sou um vencedor e eu estou aqui porque eu insisto, porque eu tenho a coroa da vida guardado para mim, e eu estou buscando ela, e eu não vou desistir, eu continuo nessa batalha. E uma vez por terra, queridos, pare de se comparar com os outros, você se achar pior do que os outros. Não faça isso. É o diabo que fica no teu ouvido dizendo que você é inferior, que você é isso, você é aquilo, que você não presta, não adianta. Para com isso. O sangue de Jesus está sobre a vida de cada um aqui, fazendo a obra divina da ressurreição nas nossas vidas, independente do que você está vivendo. Então não fique escutando essas vozes. Você é filho amado, e filho amado, o pai não desiste de filho amado. Por mais vacilão, por mais que a gente faça coisas erradas, nós podemos até desistir dele, mas ele não desiste de nós. Então nós temos um problema, porque esse pai é chato, esse pai vai ficar insistindo até a gente dar certo. Glória a Deus por isso. Não é por merecimento, não é por merecimento. Se você orar um pouquinho mais do que o outro, se você jejuar mais do que o outro, se você ler a Bíblia mais do que o outro, não é por merecimento. É por amor. É por amor. Ele não olha como a gente olha, queridos.
Ele olha lá dentro. Ele está preocupado com o teu coração. Ele está preocupado, sabe? À medida que nós estamos dando espaço para Ele cada vez mais se espalhar no nosso coração e nos conquistar. É por amor, querido. Eu estou batendo nisso porque durante muito tempo eu não me sentia digno, eu não me sentia isso, eu não me sentia aquilo, patinho feio, tá? E isso só me retardou em algumas coisas que eu poderia ter alcançado em Deus. Então, queridos, qualquer um aqui falar assim: Senhor, eis-me aqui, eu quero mudar, eu quero ir à frente, eu quero a coroa da vida, eu não abro mão de ti. Converta-se, segue o caminho, e você e eu, nós vamos encontrá-lo. Amém? Fechando já, que está na hora. Então, queridos, vamos lá em Tiago 1. Um 12 fala assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Vou falar de novo. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Todos nós somos provados, tá, gente? Mas não é Deus que nos prova, não. Aqui a palavra vai dizer, você vai entender. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando está, o atrai e seduz. Depois de havendo esse desejo concedido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumido, gera a morte. O que o Senhor está querendo dizer é o seguinte: olha, para quando você estiver na tentação, para nesse momento, porque o nosso inimigo sabe muito bem onde deve nos tentar, mas ele dá escape para nós, para que a gente não ceda às tentações e leve ao pecado, morte. Se encha do Senhor. Se encha do Senhor. Se encha do Senhor. Para que você possa dizer não às tentações. Porque as vontades estão dentro de nós. Você sabia disso? As vontades vão continuar dentro de nós. Não pense você que a pessoa que bebe, parou de beber, ela não vai ter mais vontade de beber. A vontade vai estar dentro dela. Mas precisamos combater isso, nos enchendo do Senhor, nos enchendo do reino de Deus, para combater essas tentações e nos levar a pecar. Esforça-te. Busca. É um desafio, queridos. Mas tem jeito para nós. Há esperança para nós. E para fechar, em Marcos 1, 9, eu poderia deixar de falar de Jesus, que esse teve vários desafios, mas ele não perdeu o foco. Marcos 1, 9 até o 13.
Aconteceu que naqueles dias Jesus veio de Nazaré, na Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: você é meu filho amado, em quem tenho prazer. Antes de ler esse versículo, momento de festa, né? Ali confirmou que ele, Filho de Deus, pessoas em volta, festa total, prazer, muita alegria. Mas só que, então veio do céu. Em seguida o Espírito impeliu Jesus ao deserto, onde foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Amém, queridos? Amados, que desafio. Ele foi reconhecido e logo depois ele foi levado para o deserto. E ali ele foi tentado. E ele resistiu os 40 dias. Por amor a mim e por amor a você. Para mostrar que é possível, que ele como homem, ele estava ali. É possível dizer não às tentações. E mais, chega uma hora que Jesus fala, e aí está em Lucas 9:51. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Ele sabia que tinha um grande desafio para ele. Ele sabia muito bem o que estava esperando ele em Jerusalém, que era a morte, morte de cruz. Mas ele encarou esse desafio por amor a mim e por amor a vocês. É possível encarar desafios, sim. O Senhor passou como homem aqui e ele mostrou que era possível. Ele mostrou o exemplo para nós, para a gente dizer não às tentações, a gente focar nos desafios. E tem outra passagem, quando ele está indo em direção a Jerusalém, ele ia passar por Samaria, e ali mandou mensageiros para perguntar, para pegar a moradia, tudo da estadia para eles ficarem lá, pernoitar. Eles disseram não para ele, mas ele não desistiu do desafio dele. João quis mandar fogo, ele, não, você não entendeu, eu tenho um desafio muito maior. Meu problema não é contra o irmão, meu problema não é com o samaritano, irmão da outra denominação, ou espírita, ou do candomblé. Meu foco é a cruz. Meu foco é a cruz. Meu foco é a eternidade. Meu foco é cada um de nós que estamos aqui sentados para trazer vida eterna, para trazer vida, para tirar os meus filhos amados da morte e levar para o reino da luz. Eu não vou desviar do meu foco. Eu tenho um desafio, eu vou encarar ele, porque eu tenho propósito e nada vai me desviar. Amados, esse é o chamado para nós. Uma vida de desafios, que todas as intempéries, todos os problemas que vão se levantar, não pode nos tirar do foco que é Cristo Jesus. Tudo que se levantar é para cair, e nós continuarmos caminhando na direção desse Cristo Jesus maravilhoso, o amado nossa alma. Vamos adorar Ele
Aleluia. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. O recado do Senhor para você. Se ainda você está triste, está desanimado, o pastor hoje da escola bíblica falou, eu falei, epa, amém. Isaías 61, 3 e 4 fala assim, vamos no primeiro, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos. Liberdade aos cativos. Se você está se sentindo ainda como cativo, Ele veio proclamar liberdade para você. Essa condição não é mais sua. Você é livre no Senhor Jesus. E abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do Senhor, a consolar todos os tristes. Está triste, Ele vai te consolar e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Eles chamarão árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Reedificarão as ruínas antigas e restaurarão os lugares há muito devastados, renovarão as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. O Senhor tem esperança em você. Você tem jeito sim. Você pode fazer a diferença sim em Cristo Jesus. Ele quer mudar a tua vida, a minha vida. Se coloque no lugar certo e busque o reino do Senhor. Se encha do reino de Deus. Nós sozinhos não vamos chegar a lugar nenhum. Precisamos da manifestação do poder do Espírito de Deus nas nossas vidas. Sem Ele, nós somos sacos vazios, secos, que não conseguem ficar em pé. Aleluia. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode que queimar. Você tem lenha ainda aí para queimar por Ele? Então queima! Eu tenho fome, Queima! eu ainda tenho lenha. O que é que o Senhor precisa queimar na tua vida, querido? Deixa Ele queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. E o fogo em teus olhos me fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros
outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. E esse momento, queridos, é um momento maravilhoso, onde estaremos renovando a aliança com o nosso Deus maravilhoso. Por isso agora eu quero apresentar a Ti, Senhor, cada elemento aqui. O sangue que foi derramado naquela cruz, e o pão representando o corpo de Cristo, que sangrou daquele madeiro, por amor de cada um de nós. Senhor, quando nós estivermos comendo e bebendo desses elementos, que cada um aqui apresente para Ti a área que precisa ser convertida, transformada pelo poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Pode distribuir os elementos. Venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tua vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, hoje ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável. Não como, não bebo ainda. Amém? Todos já receberam? Amém. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Enquanto ele tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão dos pecados. Perdão dos pecados. Perdão dos pecados. Perdão dos pecados. Que você possa chegar, e eu hoje, e confessar para Ele que o velho homem morra hoje e nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Que não eu mais, mas o Senhor. Que eu diminua e tu cresça. Que minhas vontades não prevaleçam mais. Que prevaleça a tua vontade. Senhor, que eu morra para as minhas vontades. Senhor, que eu enterre essa minha carne e eu possa ressuscitar em Cristo Jesus para uma nova aliança, para um novo tempo, para uma nova estação. Não importa o que eu fiz para trás,
O importa é daqui para frente o que é que eu vou fazer em Cristo. Porque essa nova história o Senhor está escrevendo. Obrigado, Senhor, por essa aliança. Obrigado pela obra de cruz. Obrigado, Senhor, pelo sangue do Teu Filho amado que foi derramado da cruz. Onde tinha trevas, agora há vida. Nós podemos viver. Nós temos direito à salvação em Cristo Jesus. Nós podemos dizer: eu sou filho amado. Eu sou filho amado. Eu tenho uma identidade. Não é o mundo que vai dizer quem eu sou. Eu tenho uma identidade. É o Senhor, é o meu Pai que diz quem eu sou. Bebamos e comamos. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste. Ele vivo está e és invencível, inigualável, hoje pra sempre. Restaura, Senhor. Dá um ânimo novo pro Teu povo, Senhor. Uma nova esperança. Tudo novo daqui pra frente. Tudo novo. Restauração. Restauração. Que a gente possa encarar os desafios no nome de Jesus. Que todo desafio que a gente vai encarar daqui para frente vai ser no nome de Jesus. No nome de Jesus. É Ele que vai na frente. É uma responsabilidade nossa, querido. Porque quando nós colocamos Ele à frente, nós estamos falando: Senhor, eu me submeto à Tua vontade, aos Teus princípios, ao Teu querer. As coisas do mundo não vão mais me abalar, porque o Senhor está indo à frente. A minha vida pertence a Ti. E eu vou obedecer a Tua vontade. Não vou escutar o que o mundo fala, mas vou escutar o que Tu falas sobre a minha vida. Eu não aceito mais aqueles papos de não vai dar certo, não tem jeito. Não, eu sou filho amado. Eu tenho uma identidade em Cristo Jesus. E eu vou andar de acordo. Eu vou levantar a cabeça, porque eu sou filho. Filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo. Eu tenho orgulho de ser filho do Deus vivo. E a minha postura vai ser diferente. Amém? Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor. Amém? Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Ele nos amou primeiro. Amém, igreja amada?